A paz do Senhor Jesus a todos. Glorificado e louvado seja o nosso Deus maravilhoso. Estamos iniciando mais um programa Viver na Palavra. Com fé, você pode adquirir todas as bênçãos de Deus. Vai levantar o inferno inteiro, mas o Senhor vai continuar sendo a minha luz e a minha salvação. Toda vez que nós saímos da vontade de Deus, nós pagamos o preço da nossa desobediência. Nossa fé tem que estar firmada no Senhor da bênção, não na bênção do Senhor. A sua luta é contra espíritos que manipulam a mente das pessoas. O foco do nosso programa são as revelações da Palavra de Deus. A paz do Senhor a todos. Glorificado e louvado seja o nosso Deus maravilhoso por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem nos dado e por tudo que Ele ainda fará nas nossas vidas. A paz do Senhor a todos. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra, programa da Igreja Cristã Deus é a Palavra. Um programa que é focado nas revelações da Palavra de Deus, para trazer as revelações da Palavra, da Bíblia, onde diz que Deus é a Palavra, que esteve conosco, porque as revelações da Palavra é o que é importante, o alimento importante para a vida de cada um de nós. Deus é a Palavra e Ele nos revela isso através da Bíblia, que é a Palavra de Deus. Tem várias passagens que nos dizem que o Senhor é a Palavra. No princípio era o Verbo, já está em João. No princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Jesus é a Palavra, é o Verbo. Vamos orar nesse momento, pedir a revelação da Palavra de Deus para, mais uma vez, poder, com os irmãos, nós desfrutarmos da Palavra do Senhor, de tudo que Ele quer para as nossas vidas. Amém. Pai amado, Pai querido, nós agradecemos, Senhor, a oportunidade, Pai, de levarmos a Sua Palavra. Capacita-nos, Senhor, e nos revele a Tua vontade. Abra o nosso entendimento, Pai, para recebermos das Tuas mãos, Senhor, o alimento espiritual. Esse alimento, Pai, que nos ajuda a caminhar, que nos ajuda a cada vez mais termos fé, Senhor, e que nós temos a certeza que vem das Tuas mãos para as nossas vidas, Senhor. E nós agradecemos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então vamos meditar na Palavra do Senhor. Deus sempre faz o melhor. Em 2 Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 20, nós lemos assim: Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo doente em Mileto. Amém? É Paulo dizendo, escrevendo para Timóteo. E Trófimo era justo. Trófimo era um discípulo evangelista e Deus não o curou. Paulo o deixou enfermo em Mileto. E Paulo tinha a unção de Deus para curar. Paulo, aquele cujos lenços e aventais com a unção de Deus curava os enfermos, não pôde fazer nada por Trófimo. E o próprio apóstolo Paulo também não obteve livramento e foi preso. Homens de Deus, como João Batista, Estevão, Tiago, Pedro, João, Silas, Eliseu, homens usados para abençoar a muitos, sofriam com males. E Deus não os livrou. Mas o Espírito Santo os confortava. Confie em Deus, porque Ele sempre faz o melhor para cada momento. Mesmo que você não entenda, mesmo que você não concorde, quando você crescer em espírito, entenderá que Deus estava te livrando de males até maiores. Paulo e Timóteo também curavam pessoas com o poder de Deus, mas eles não eram curados de alguns males. Como o espinho na carne de Paulo, a gastrite de Timóteo. Por quê? Por causa dos supremos propósitos de Deus. Deus é soberano e tem soberanos objetivos. Acima de tudo está o seu plano e os seus propósitos. Por isso
Deus sempre faz melhor do que pedimos e queremos, mesmo que a nossa mente limitada não entenda. Não são as nossas lutas que mudarão os planos e os propósitos de Deus. Deus, quando Ele recebe as nossas orações e os pedidos, Ele vê nossa fé, Ele vê a nossa humildade e para que são e analisa os propósitos. Se não conflitar com eles, as bênçãos são liberadas. Se conflitar, fica para depois que os seus planos e os seus propósitos forem atingidos. Deus, Ele sempre nos faz o melhor, porque Ele prioriza os seus propósitos para nós, e não nas nossas momentâneas necessidades. Confie e se adeque aos propósitos de Deus para receber as bênçãos e sofrer menos. Procure conhecer a palavra do Senhor. Procure conhecer os propósitos, os planos que Ele colocou na sua palavra. As Escrituras Sagradas nos revelam os planos que o Senhor tem para nós. E os planos do Senhor são soberanos. Os propósitos de Deus são mais importantes do que qualquer necessidade que nós imaginamos, pensamos necessitar. Na realidade, se seguirmos aquilo que o Senhor nos ordena através da sua palavra, nós desfrutaremos todas as bênçãos e teremos sempre a paz do Senhor, nos confortando quando passarmos por dificuldades. Uma coisa que eu me recordei agora, tem pessoas que querem saber os planos que o Senhor dá para a vida deles lá no futuro e vão buscar revelações e alguma coisa. A palavra de Deus. Na Bíblia, você quer descobrir o seu futuro, o plano que Deus tem? Leia a Bíblia. Amém? Vamos orar e agradecer? Pai, obrigada, Pai, pela Tua revelação. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, muito obrigada. Nós cremos, Senhor, que o Senhor sempre faz o melhor. Nós cremos que os seus planos são perfeitos. Pai, toca na vida das pessoas que às vezes não creem que o Senhor está dirigindo tudo e acabam não aguardando o seu momento, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que as pessoas possam entender que o seu plano, a sua direção é sempre o melhor, porque o Senhor faz o melhor para as nossas vidas, por mais que nós não entendamos, mas nós cremos, Pai, que o que o Senhor diz para nós através da revelação, Senhor, é o melhor para as nossas vidas, que nós possamos cada vez mais seguir a Tua vontade, Senhor, obedecer a Tua palavra. E nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique agora com uma mensagem que foi pregada na nossa igreja. Fique na paz do Senhor. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Quando meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo como na
Lucas, capítulo 24, versículo 13, diz: eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios. 60 estádios corresponde aproximadamente 11 quilômetros, né? Cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Irmãos, no mesmo dia da ressurreição do Senhor, ele foi sepultado, ele foi crucificado na sexta-feira, ele foi sepultado e no terceiro dia, no domingo, ele ressuscitou. E no mesmo dia da ressurreição, 2 pseudos discípulos do Senhor estavam caminhando de Jerusalém a Emaús, porque eles presenciaram tudo aquilo que era ocorrido e mais eles ouviram os relatos de tudo aquilo que sucedeu sobre a tortura e sobre a morte do Senhor. Eles iam para a aldeia de Emaús, que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém, e estavam falando sobre tudo aquilo que tinha ocorrido. Aqueles discípulos, irmãos, são como muitos de nós hoje. Falam sobre Jesus sem o conhecer, né? Imaginam e criam até fantasias. Imaginam Jesus Cristo pregado na cruz. Imaginam Jesus Cristo num quadro ou numa figura de um filme de Hollywood. Mas só se conhece o Senhor Jesus através da palavra do Senhor. Então tem muita gente que imagina como Jesus era, como Jesus agia, como Jesus fazia, mas verdadeiramente não conhecem ao Senhor. O mundo não conhece ao Senhor. Por quê? Porque se o conhecesse mesmo, o seguiria. Todos aqueles que conhecem a Jesus se apaixonam por Jesus, creem em Jesus e seguem a Jesus. As pessoas que ainda não seguem a Jesus é porque ainda não o conheceram, não sabem do poder do Senhor, não sabem da misericórdia, do amor do Senhor, não conhecem as estratégias e os ensinamentos do Senhor. Irmãos, a maior perda que pode haver nessa vida não é perder bens materiais, não é perder entes queridos. A maior perda dessa vida é passar por ela e não conhecer o Deus que te deu a vida, não conhecer o Senhor Jesus. Isso é um prejuízo enorme, irmãos, porque quando uma pessoa começa a conhecer Jesus, a vida dela muda. Ela passa pelas adversidades, mas a reação dela muda. Ela não se desespera mais, ela sabe que tem um Deus com ela, poderoso, que pode livrá-la a qualquer momento, pode fazer aquilo que remédio algum pode fazer aquilo que médico ou terapia alguma pode fazer. O nosso Deus, ele faz aquilo que o homem não pode fazer, ele faz o sobrenatural. O nosso Deus é um Deus que chama a existência aquilo que ainda não existe, ele cria do nada, é o único criador. O homem não cria nada, o homem transforma. O homem é um transformador, transforma uma forma de energia em outra, transforma uma matéria-prima num produto, transforma lá algumas coisas e aperfeiçoa, mas criar só o nosso Deus. Ele criou o céu, a terra e todo o universo. Ele nos deu a vida. Nós precisamos conhecer mais a Deus. É uma perda enorme. Você tem que adquirir conhecimento. Conhecimento é uma bênção. Conhecimento das ciências, conhecimento das coisas que agregam valor, mas principalmente conhecer a Deus. Porque na hora do desespero, na hora do sufoco, na hora que você não tem mais recursos humanos, Deus age e opera na vida daquele que o conhece e que crê. A única fonte segura de informação e de conhecimento de Deus é a Bíblia Sagrada. São as Escrituras Sagradas. Porque
Nela nós temos a obra do Senhor, o caráter do Senhor, a personalidade de Cristo. Então, nela nós temos os ensinamentos de Deus, nós temos as estratégias, os mandamentos, os direitos, os deveres, tudo que Deus... Não que Deus force ninguém a obedecer. Deus quer que você obedeça pela sua fé, por crer. Deus, ele não força ninguém a ler a Bíblia. Deus não força ninguém a obedecer às Escrituras. Deus, ele quer que as Escrituras seja informada, seja levada. E você, com o seu poder de decisão, o seu livre-arbítrio, decida-se por segui-la ou não segui-la. A decisão é sua. Mas Deus coloca na sua palavra que você seguir a palavra do Senhor, obedecer às Escrituras, você vai ter bênção e abundância. E se não obedecer, os males virão sobre ti, os males vão prevalecer sobre ti. Então o Senhor Jesus, ele diz lá em João 10:10, que ele veio para nos trazer vida com abundância e vida eterna. Vida em abundância é ter paz, vida em abundância é ter os recursos necessários. Vida em abundância não é ser milionário, é ter valores espirituais, valores da alma. Que adianta a pessoa ter bens, até riqueza, e está a ponto de dar um tiro na cabeça porque está desesperado por causa de uma situação qualquer. Mas aquele que confia em Deus, ele não se desespera. Uma pessoa que passa por uma adversidade e se desespera, pode ver, ela está precisando mais conhecer a Deus, conhecer a Deus através da palavra, crer no Senhor. Então, eles, aqui o texto diz, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Eles aqui não reconheceram o Senhor, porque eles não tinham uma visão espiritual. Irmãos, eles estavam caminhando para Emaús, 11 quilômetros. E, de repente, o Senhor Jesus veio junto a eles e na mesma marcha, ouvindo aquilo que eles estavam falando. Se Jesus Cristo se aproximasse de você, você o reconheceria? Eles não reconheceram. Eles continuaram caminhada, Jesus do lado, né? Eles não reconheceram. Por que não se reconhece Jesus? Porque falta crescimento em espírito, falta uma visão espiritual, falta a luz. Quando você entra num quarto escuro, você não enxerga nada. Mas se alguém acender uma luz, você vê tudo. A luz que precisa acender no seu espírito é a luz da palavra do Senhor. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. É a palavra que nos ilumina. E quando nós temos a iluminação da palavra, nós enxergamos as coisas. Nós enxergamos que a nossa luta não é contra pessoas, é contra espíritos. Espíritos que influenciam a mente de pessoas. Espíritos que tornam pessoas criminosas. A nossa luta não é contra o criminoso. A nossa luta tem que ser contra espírito. A nossa luta, a nossa guerra é espiritual, não é carnal. Quantas pessoas que você não dava nada por elas foram transformadas pelo poder de Deus e hoje estão servindo a Deus, hoje são uma bênção pura. Por quê, irmãos? Porque foi dada uma outra oportunidade de conhecer o Senhor e ser transformado pelo poder e pela palavra do Senhor. E aqui no versículo 17 diz, e eles lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Aqui o Senhor Jesus perguntou aos dois discípulos que estavam caminhando. E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe, és tu só peregrino em Israel e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles lhes disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Aqui o relato deles, um relato falho. Algumas informações coincidem com a verdade, outras não. Por exemplo, Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras, sim, mas o Senhor não é profeta. O Senhor é Deus. Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo.
Deus é Pai, Jesus Cristo e Espírito Santo de Deus. Nunca se refira ao Senhor sem a devida reverência, sem o devido respeito, porque Ele é Deus, Ele é o Deus de todos, mesmo aqueles que não o reconhecem como Deus, Ele é Deus, Ele criou, né? Foi o Verbo, foi a palavra que criou tudo. Então esse é o nosso Deus. Então aqui o Senhor Jesus faz aos discípulos duas perguntas, né? Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Então, duas perguntas: que palavras e por que estáis tristes? Irmãos, uma estratégia do Senhor Jesus era perguntar. O Senhor Jesus era um grande perguntador. Ele vivia perguntando. Ele não perdia a oportunidade de perguntar. E muitas vezes ele, quando era questionado, quando alguém perguntava algo a ele, ele respondia com uma outra pergunta. É uma estratégia do Senhor. Uma entre as milhares de estratégias do Senhor. Aprenda, irmãos. A pergunta, ela traz conhecimento. A pessoa, pastor, mas eu perguntei e a pessoa respondeu errado. Então, trouxe o conhecimento daquela pessoa, que aquela pessoa estava mal informada. O Senhor Jesus muitas vezes perguntava a ele com malícia. E quando ele respondia com uma outra pergunta, ele descaracterizava a malícia. Ele devolvia às pessoas a malícia que elas tinham usado na pergunta. Então as perguntas trazem conhecimento, principalmente as perguntas a respeito da obra. O Senhor Jesus, desde criança, lá no primeiro Esqueceram de Mim, quando José e Maria esqueceram do Senhor lá no templo, o que o Senhor estava fazendo? Ele estava perguntando aos doutores. Então o Senhor Jesus, ele adquiria conhecimento sempre perguntando. Irmão, não perca a oportunidade de estar perguntando. Quando você pergunta a alguém e você tem a informação de como poder ajudar melhor aquela pessoa. Entendam, as perguntas trazem conhecimento, as perguntas são valiosas, era uma estratégia do Senhor e tem que ser uma estratégia do povo de Deus, do povo do Senhor. Nós temos que aprender com o Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que nós devemos ser imitadores de Cristo. É claro que ninguém vai chegar lá, mas tem que caminhar nessa direção, né? Na direção de adquirir cada vez mais frutos espirituais e dons espirituais, como tinha o Senhor Jesus. E eles não conheceram o Senhor. E estavam dizendo lá: és tu peregrino e não sabe nada? Irmãos, se você não conhece alguma coisa, se você não conhece alguém, não fique imaginando. Pergunte. Pergunte, esclareça, se informe. Não fique imaginando, irmão. Não fique julgando. Nós não sabemos a história de ninguém. Ah, mas aquele fulano é encrenca pura. Ah, onde ele põe a mão só tem problema. E ele é problemático, ele é isso. Irmão, não faça isso. Não julgue, irmão. Você não conhece a história dele. Você não sabe por tudo aquilo que ele passou ao longo da vida dele. As lutas que ele travou, o sofrimento que ele teve. Então não julgue, irmãos. Procure perguntar, conhecer, para poder ajudar melhor. Mas não julgue, não condene ninguém. Nós não fomos constituídos como juízes, né? A não ser o juiz do mundo que julga as causas naturais do mundo. Mas nós não devemos, não julgueis para que não sejais julgados, diz a palavra do Senhor. Então, se você não conhece a vida, a história de ninguém, não fique imaginando, não fique condenando, não fique julgando. Pergunte, procure se informar para poder ajudar, porque nós temos que ser como o nosso Deus é um Deus abençoador, e nós temos que ser abençoadores também, povo de Deus. Nós não podemos, hoje de manhã nós tivemos um culto abençoado, e nós falamos aquilo que o Senhor Jesus ensinou no Sermão da Montanha: não tenha o olho mau só vê maldade, só vê coisa ruim, só vê mal, só murmura, só reclama. Tem olho bom. Quando você tem olho bom, todo o seu corpo tem luz. Então, e veja sempre algo bom, algo que traz o bem, que faz o bem em todas as vidas, em todas as situações. Esse é um outro segredo, irmãos. Então, ele está enxergando sempre. A pessoa pode ser a pior pessoa do mundo, mas tem algo bom nela. O apóstolo Paulo, ele era um perseguidor do Evangelho. Ele mandava prender
e mandava matar. Ele participou do apedrejamento de Estevão. Ele era cruel, perseguia cristãos. E o que Deus falou? Esse é um vaso escolhido para mim. Então Deus transformou a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo começou a enxergar as coisas quando caiu cego na estrada para Damasco. E aí a vida dele foi transformada e ele foi um dos maiores pregadores do Evangelho. Escreveu, pela direção do Espírito Santo de Deus, 2/3 do Novo Testamento. Então, irmãos, não tem caso perdido para Deus. Não, esse fulano não tem jeito. Não, essa fulana não tem. Tem jeito sim. Pode não ter jeito para o homem com os recursos do homem. Deus transforma. Deus transforma o maior criminoso num pregador do Evangelho, numa pessoa abençoadora. Então, por isso, irmãos, que nunca jogue a toalha em situação alguma, nunca desista, porque o nosso Deus, Ele é um Deus que faz milagres, só Ele faz milagres, e Ele pode fazer um milagre na sua vida, na sua situação, seja ela em que estágio estiver. Confie no poder de Deus. E aqui, irmãos, eles estavam relatando o que diziam a respeito de Jesus. Irmãos, nós temos que divulgar a Jesus, mas não aquilo que nós imaginamos de Jesus. Nós devemos divulgar o que está escrito, o que está escrito, o que está escrito. Foque na palavra de Deus. Não se deixe guiar por aquilo que dizem por aí. Ah, o pastor falou isso. Confira na palavra. Se aquilo que o pastor falou está em concordância com a palavra, se aquilo que o pastor pregou vem de Deus, vem da direção de Deus. Porque hoje Satanás tem infiltrado muitos contaminadores, pessoas que dizem que estão pregando e não estão pregando a palavra do Senhor. Estão trazendo outros ensinamentos, contaminações. Então cheque tudo à luz da palavra de Deus. Cheque tudo de acordo com a palavra de Deus. Não, pastor, o senhor falou algo em desacordo com a palavra de Deus. Isso tem que ser atentado e investigado, irmãos. Você tem que estar atento. Chega de ser enganado. Satanás é o pai da mentira e o mestre do engano. Satanás está enganando o mundo todo com as suas filosofias, com as suas crendices, com a sua idolatria, dizendo todos do caminho de Deus. Ele é o enganador mor. Então não seja enganado. A verdade está escrita, a verdade está na palavra do Senhor. O Senhor Jesus é a verdade, é o caminho, a verdade e a vida. Eu abro mão de tudo que sou, só para servir-te, ó meu Senhor.